Os relatos de avistamentos de OVNIs crescem a cada dia. São frequentes tais relatos. O que está por trás disso? O que nos escondem as autoridades? Qual o erro comete os humanos em relação a estes seres, todos os dias avistados nos céus deste planeta? Compartilhe, deixe seu like, toque no sino de notificação para que você receba vídeos interessantes como estes. A tese é que seres como nós, corpo e espírito, existem no universo. E isto não é de se negar. O universo é infinito e dizer que só a Terra possui vida é ignorar o poder do Criador. Todavia, não se acha respaldo para que esses seres tenham tecnologias imagináveis à nossa frente. Este tipo de tecnologia é capaz de os fazerem como deuses. Para nós, seriam capazes de dominar um planeta como o nosso. Assim estaríamos indiretamente dizendo que o Criador perdeu para suas criaturas. Há aqui uma enorme heresia. Como pode seres, criaturas, com tanto poder tecnológico, a imitação de deuses, sem o governo do Criador? Não digo que não exista tais seres, mas não com tal poder. Os humanos têm digamos, atraso de vida, eu sei, de modo que algo limitou. Nós não evoluímos até que desfaça dessa casca chamada corpo, que nos limita a cada dia, a cada momento das nossas vidas. Talvez tais seres de outros planetas não tenham a casca, digamos, do pecado e evoluíram, mas em suas dimensões. Se forem além, teríamos um problema de discernir entre criatura evoluída e o Criador de fato. Para mim, tais aparições se tratam de seres celestes, a serviço do Criador. E isto não é teoria minha, a Escritura mostra isto, mesmo a nossa adulterada. Estes seres têm um tipo de corpo. Vemos nos relatos de Abraão com tais seres que comiam com ele. Gênesis 18. Comeram com Ló. Gênesis 19. Jesus comeu com os discípulos após receber corpo glorificado. Além de tais seres, também coabitarem com mulheres e lhes gerarem filhos. Gênesis 6. Paulo retrata um tipo de corpo, 2 Coríntios, capítulo 5. Certamente a igreja, chamada Mãe Romana, adulterou os escritos e dispensou-os que mais revelam, e os discriminou apócrifos, sem inspiração. O livro de Enoque é um exemplo de tudo isso. O que temos hoje é um mal entendido espiritual das Escrituras e da forma religiosa. A forma religiosa é a que domina e escraviza, colocando cada um de nós no curral do entendimento que eles querem que entendamos. Mas o mundo evoluiu e a sabedoria chega à nossa porta. Vemos os relatos de Enoque, Gênesis 5. Foi levado ao universo e lá conheceu as dimensões, até um 7º céu. Se você acha isso apócrifo, que tal olhar Paulo quando foi a uma 3ª dimensão? 2 Coríntios 12, 4. E que tal animarmos quando vemos que Elias foi levado aos céus num tipo de veículo, o qual eles chamavam de carruagem, que significa carro, veículo. E Ezequiel, que descreve com clareza seres a bordo de um veículo. Ele discrimina este veículo, suas rodas e etc., deixa claro para cada um de nós.
certamente, para aqueles que nasceram antes de 1905, ver um avião seria um absurdo e não saberiam descrever tal coisa. Da mesma forma, em um tempo remoto, como foi dos profetas citados, certamente não saberiam descrever tais veículos. É por isso que devemos ter uma forte espiritualidade ao ver as Escrituras, para melhor discernirmos. Ao longo do tempo, cada um disse uma coisa, e escolheram o que melhor podia conter a massa, e assim o fizeram. Vamos ver algumas interpretações, e vocês chegam a um consenso. Vamos falar aqui do relacionamento dos seres celestes, seres humanos. Lembro aqui que isto ocasionou um caos e o dilúvio veio por isto. Foi uma junção de uma carne humana com uma carne chamada estranha. O livro de Judas nos relata o episódio de Sodoma e Gomorra, quando aqueles humanos queriam ter relações com os homens que estavam na casa de Ló. Uma carne extremamente alheia, e isto Deus não permitira em lugar nenhum. Por isso o dilúvio acabou com todos. Júlio Africano, do ano 160 d.C. a 240 d.C. Júlio cita a visão dos anjos se relacionando com mulheres e as ensinando astrologia e magia, mas dizia que preferia uma explicação naturalista das Escrituras. É possível que Júlio fosse influenciado pelos gnósticos, que tinham setores que veneravam, por um lado, Sete, e outros veneravam, por outro lado, Caim. A partir daí, as opiniões se dividiram. Agostinho de Hipona, 354 d.C., 430 d.C., um grande influenciador nas questões teológicas e filosóficas da Igreja Católica, teria decidido essa questão a seu bel prazer e encerrou a discussão dos anjos caídos, entendendo que Gênesis 6 se tratava da união da linhagem piedosa de Sete com a biolinhagem de Caim, dando força da igreja que lhe interessava. Na época, o mito da linhagem piedosa de Sete acabou prevalecendo. Vemos aqui mais uma vez a mãe meretriz influenciando nos costumes e dogmas praticados depois por muitos anos. E olha só, Agostinho entendia que as Escrituras não deveriam ser seguidas à risca. Será que foi por isso que fizeram dela o que quiseram ao longo de todos os séculos e faz até hoje? A influência negativa da exegese de Agostinho ainda defendia que as Escrituras deveriam ser entendidas de forma alegórica, tendo em vista o conhecimento da época em questão e não de forma literal. Agostinho certamente errou muito e muito aí. Porque cremos que esse entendimento de forma alegórica das Escrituras leva às distorções sobre uma exegese forçada, indutiva e falsa, dando margem à imaginação e não ao entendimento, principalmente como vemos Escrituras como Gênesis claramente histórico sendo interpretada a seu bel prazer, sem aprofundamento ou lógica nenhuma. Hoje é o que nós vemos por aí nas denominações religiosas. Os peritos do engano nos esconderam tantas coisas a seu bel prazer, por orgulho, por maldade, por interesse, tanto faz. Mas eis que ainda dá tempo de resgatar a verdade absoluta em nossas vidas. Filon de Alexandria, nascido no ano 20 a 25 a.C. e tendo morrido no ano 50 d.C., um filósofo contemporâneo de Flávio Josefo, entendia que as Escrituras deviam ser compreendidas de forma literal, mas com um profundo significado espiritual. Filon teria até mesmo influenciado os cristãos primitivos, com suas ideias, principalmente por ter escrito sobre o Pentateuco em grego, em um pequeno ensaio intitulado
e relativo aos gigantes, que foram dedicados à interpretação de Gênesis 6. Ele faz sua exposição baseado numa tradução grega da Bíblia, e a cópia de seu texto tem a interpretação anjos de Deus, filhos de Deus, e não uma linhagem piedosa dos filhos de Sete com as filhas de Caim, conforme afirmou Santo Agostinho de Hipona. A edição da Bíblia de Estudo, Bíblia de Jerusalém, cita em nota de rodapé sobre o Gênesis 6 e diz: o judaísmo posterior e quase todos os escritores viram anjos culpados nesses filhos de Deus, mas a partir do século IV, em função da noção espiritual dos anjos, os padres comumente interpretaram os filhos de Deus como a linhagem de Sete e as filhas dos homens, filhas de Caim. Mesmo com todas essas informações, existem pessoas que vão usar algumas citações bíblicas que se referem a filhos para dar margem a esta maneira equivocada de entender as Escrituras. Sois filhos do Senhor vosso Deus, portanto jamais os marcareis com cortes no corpo, nem raspareis a frente da cabeça por causa dos mortos. Deuteronômio 14. Este versículo é um erro clássico de tradução, induzido ou não, mas fica muito claro quando vemos a versão agora posta King James original, considerada uma das melhores traduções da Bíblia. Filhos sois. Portanto, essa adoção por parte de Deus atingiria sua perfeição no Novo Testamento, pela solidariedade ao cristão como filho unigênito do Pai, que é Jesus Cristo. Há uma diferença enorme entre filhos de Deus de Gênesis 6 com filhos de Deus por adoção. O Jó 2:1 diz quem eram os filhos de Deus. Onde os filhos de Sete se apresentavam perante Deus, a Bíblia não traz isto. O verso 3 traz uma distinção quando Deus diz: notaste meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ou então porque não teria dito: não há ninguém como ele aqui no meio de nós, como filhos de Deus, né? Compara com Jó 38:7, a citação da criação sobre o astro da manhã e sobre a aclamação dos filhos de Deus. Tinha neste episódio os homens como filhos? Não o tinha. A escritura é bem clara. Gênesis 6:4. Havia naqueles dias os caídos, néfilis, na terra, e também depois, quando os mesmos possuíram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os gigantes, os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então há uma diferença, que tinha os caídos e depois os gigantes, filhos destes. Não resta dúvida neste trajeto feito até aqui, que esta seria uma forma mais correta do texto do que as que temos nas versões bíblicas de hoje. E também fica claro que os néfilis foram os anjos desertores, os caídos, os desobedientes, e não só os gigantes, filhos destes seres, como muitos pensam por aí. Portanto, meus caros, há uma diferença enorme entre esses seres celestiais a serviço de Deus e outros seres planetários de outras galáxias, como nós, terem tanto poder tecnológico para confundir a humanidade e até mesmo dominar um planeta. Há uma enorme diferença aos filhos de Deus, os seres a serviço de Deus, e aos seres humanos aqui e outros seres como nós, semelhantes em outro planeta. Portanto, sem tal poder tecnológico, há dimensões como a nossa, mas pelas dimensões deles, quem sabe. Bem, eu vou ficando por aqui. Paz e graça a todos. Até uma próxima oportunidade, um próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço de Tony Neto para vocês.